Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral egressos da advocacia debateram com juízes dos tribunais regionais eleitorais e advogados militantes do direito eleitoral questões relacionadas ao tema no país. O presidente da OAB Nacional, Marcos Vinícius Furtado Coelho, deu as boas-vindas aos ministros e ressaltou a importância do ramo jurídico eleitoral. No aproximar das eleições gerais de 2014, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil possui a imensa satisfação de reunir em sua sede ministros e juízes eleitorais egressos da advocacia para que juntos possamos discutir a participação do advogado nos quadros da Justiça Eleitoral, as regras das eleições de 2014 e as alterações promovidas nas resoluções da Justiça Eleitoral. A classe dos advogados encontra representação à altura na mais alta instância da Justiça Eleitoral, nas figuras dos ministros Henrique Neves, Luciana Lócio, Admar Gonzaga e Tarcísio Vieira de Carvalho. Nas eleições de 2014, a Ordem dos Advogados do Brasil e os advogados brasileiros não serão representados apenas pelos magistrados eleitorais egressos da advocacia ou pelos advogados que atuam nos balcões da Justiça Eleitoral. As bandeiras da advocacia brasileira pela cidadania e pela democracia certamente serão acolhidas por todos os magistrados eleitorais oriundos de todas as carreiras, porque são todos igualmente importantes para a edificação da justiça. O ministro Henrique Neves falou sobre as regras eleitorais e destacou a questão do financiamento de campanhas. A nossa legislação, e inclusive as instruções do Tribunal Superior Eleitoral, permitem a realização de arrecadação e de gastos eleitorais para as campanhas desde o início de janeiro deste ano. É óbvio que o partido, o candidato especificamente, ele só pode arrecadar recursos para a campanha a partir do seu pedido de registro, a partir da sua obtenção do CNJ. Mas os partidos políticos, desde o ano passado, já encerraram seu exercício e deixaram saldo em caixa para aplicação nas campanhas eleitorais. Os partidos políticos estão recebendo doações para fazer caixa para a campanha eleitoral. Toda essa matéria foi regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral, numa resolução específica, a qual também eu falarei de uma forma bem rápida, que ela traz uma novidade, que a prestação de contas ela tem caráter jurisdicional. Foi alterada a lei, que era para aquela discussão se cabia ou não o recurso, eu sempre fui vencido, que eu entendo que a Justiça Eleitoral tem uma natureza administrativa diferente da dos outros tribunais, ela administra as eleições, então nessa função administrativa eleitoral, o que os TREs decidem, o que o juiz decide, cabe recurso para o TRE, o que o TRE decide, cabe recurso para o TSE, ao contrário de outros órgãos, onde a questão administrativa se encerra no próprio tribunal. Até porque precisa se dar uma unicidade no país sobre a interpretação da lei. Quer dizer, eu não posso ter uma regra administrativa numa eleição nacional valendo num estado de determinada forma e em outro estado de outra forma. Como solução para essa realidade, o ministro defendeu a presença do advogado nos comitês eleitorais. Além do candidato e além do técnico do responsável de contabilidade, é obrigatória a constituição de advogado, porque o advogado é que saberá medir qual o impacto que aquela eventual irregularidade que o corpo técnico provavelmente e certamente irá identificar terá para o candidato. O candidato muitas vezes, isso é bobagem, estão querendo saber dos recibos aí. Que negócio de recibo? Recibo não vale nada. Depois ele sofre uma ação do 30A. A decisão tomada na prestação de contas não vincula o que se vai decidir no 30A. Mas a prestação de contas serve como prova para a representação do 30A. Então, se é um processo jurisdicional, é fundamental e essencial a participação dos candidatos. As propagandas partidárias também foram tema do encontro. A ministra Luciana Lócio, primeira advogada a integrar a lista tríplice, falou sobre as mudanças que serão realizadas a partir deste ano. As mudanças realmente foram poucas. As mudanças expressas, postas no texto da resolução. E podemos aqui destacar a primeira delas como sendo
a proibição de propaganda eleitoral via telemarketing. Uma outra alteração bastante relevante e importante a nível de inclusão social foi a previsão da linguagem brasileira de sinais nos debates políticos. Essa previsão já existia na Lei 9.504 para a propaganda, mas na resolução nós acrescentamos também para que haja a necessidade dessa linguagem também nos debates políticos, para que aqueles que sofrem de problemas de audição também possam acompanhar o desenrolar de todo debate político travado nos meios de comunicação. Uma outra proibição também expressa foi relacionada à proibição de justaposição de placas de propaganda eleitoral, cuja dimensão exceda 4 metros quadrados do outdoor. Teve uma outra alteração que, inclusive, no dia da votação gerou um certo debate, relacionada ao artigo 74. Propaganda irregular, ela pode ser comunicada ao responsável por essa propaganda, por qualquer um, por qualquer cidadão, pelo Ministério Público, pela Justiça Eleitoral. O debate sobre a política entre os cidadãos por meio das redes sociais foi defendido pela ministra. Então, hoje, você permitir que as pessoas conversem, dialoguem, se não pessoalmente, mas por redes sociais, debatam o cenário político, debatam sobre os seus candidatos, sobre as suas preferências. Enfim, eu acho que isso é salutar, isso é importantíssimo para o amadurecimento da democracia e para que as pessoas cheguem realmente no dia da votação e votem conscientemente. Já o ministro Edmar Gonzaga, que também é membro da Comissão Especial de Direito Eleitoral da OAB, lembrou sua militância na advocacia eleitoral e falou sobre o Estatuto dos Partidos. Eu comecei a minha advocacia eleitoral atuando na advocacia partidária. E isso me fez ver os dois lados dessa questão. Primeiro, não só as demandas de candidaturas, mas também aquilo que representa a vida partidária. E sempre me dediquei muito ao aperfeiçoamento do Estatuto dos Partidos. Ao Estatuto dos Partidos. Por quê? E depois vi a importância disso. Porque quando você vai para uma eleição, e se você cria um partido, esse estatuto é obrigado a dizer sobre as normas, sobre as formas de escolhas de candidaturas. É obrigação, o estatuto tem que conter, dentre outras, como fidelidade partidária, a forma como esse partido escolherá as suas candidaturas. Por quê? Porque a lei eleitoral depois vem e impõe, durante um período, que é de 10 a 30 de junho, a realização de convenções. E essas convenções devem observar com rigor para a escolha de candidaturas e a celebração de coligações aquilo que está definido nos postulados, nos estatutos daqueles partidos que pretendem se coligar. Ainda durante o encontro, os ministros abriram um debate com os juízes da plateia, que participaram com perguntas, sugestões e experiências pessoais presenciadas em seus tribunais. Temas como a participação feminina nas eleições, as atas dos partidos, publicidade partidária e a questão do voto também foram discutidos.